Olá, crianças, tudo bom? Meu nome é Lilian, sou professora da Primeira Igreja Batista de Austin, do Departamento Infantil. Nós estamos aqui para mais uma aula online. É muito bom poder estar aqui com vocês todo domingo para a gente poder aprender a palavra de Deus e se aperfeiçoar, né? A gente poder aprender mais sobre o amor de Deus, sobre o que Ele tem preparado para nós, sobre a vontade dele para nossa vida, e nesses momentos tão difíceis a gente poder saber que a gente tem alguém que nos ama e que se preocupa conosco. Então vamos lá para mais uma das nossas aulas? Hoje, o tema da nossa aula de hoje é os planos de Deus. Deus, ele quer que nós sigamos os seus planos e não os nossos. Alguém aqui já viu um canteiro de obra, um lugar onde está sendo construído alguma coisa, a construção de um prédio ou de uma casa? São lugares incríveis, muito interessantes de conhecer. São áreas de trabalho cheias de pessoas, com máquinas gigantescas, pessoas trabalhando, muito barulho, né? Aquelas escavadeiras arrancando a terra. E é sempre emocionante a gente vê aquele terreno limpinho para começar a ser trabalhado, para que a construção comece. E aí a vizinhança, eles ficam pensando, o que será que vai acontecer? O que será que vai ser construído naquele lugar? Será que vai ser um parque de diversão? Será que vai ser um hotel? Será que vai ser uma casa? Né? A gente fica curioso, um restaurante. O que será que vai ser construído naquele lugar? Né? Um shopping, uma cafeteria? Todo canteiro de obra, todo lugar de construção, ele traz junto esperança, sonhos de quem quer fazer algo novo para aquela comunidade, né? Para o neighborhood. E aí, mas antes que alguém possa construir, né, concretizar este sonho, este plano, eles têm que dar um passo muito importante. Sabe o que é? Permissão. Eles precisam de uma permissão para construir, seja lá o que for, seja para construir uma casa, um prédio, um salão, uma igreja, um estádio, qualquer coisa que, mesmo que a terra, você já tenha a sua terra, né? Você comprou a terra, é sua. Mas primeiro a gente precisa ter o quê? Um plano. E a gente tem que apresentar esse plano para as autoridades, né? No caso, para o governo, para a prefeitura, né? O county governor, pedir autorização dele para saber, eles vão analisar, vão ver se aquele plano está de acordo com a vontade deles, está de acordo com as necessidades do neighborhood, antes de que possa colocar primeiro tijolinho. Precisa ter todo esse planejamento. Parece familiar, né? Você já viu alguma coisa assim? Pois é. Como você, quando criança, e você quer jogar videogame, e você precisa do quê? Você precisa pedir permissão para a mamãe, ou você quer brincar lá fora, você quer brincar com um amigo, ou você encontra um frog, um sapinho na rua, ou um coelhinho, e você quer levar para sua casa. Primeiro, você precisa do quê? Pedir permissão do adulto, né? Que no caso, o papai ou a mamãe, ou os dois, para que você possa realizar fazer a sua vontade, realizar o seu desejo. E nós precisamos dessas permissões para poder fazer, nós adultos precisamos dessas permissões para fazer coisas grandes, né? Construir uma casa, construir um prédio. E se a gente não tiver esse permit, né, essa licença, autorização, a gente pode acabar tendo um grande problema. E agora a gente vai estudar uma nova série, né, que se refere a que obedecer os planos de Deus é sempre melhor. E hoje a nossa primeira história é justamente uma história registrada na Bíblia sobre uma grande construção.
Na época não existiam autoridades, não existia a prefeitura, não existia o governador que fazia as divisões das áreas, né? Antigamente não tinha isso. Mas as pessoas da cidade de Babel, eles não tinham ainda a permissão para construir uma torre que eles queriam que fosse até o céu. E aí eles começaram a construir e logo eles aprenderam uma lição muito valiosa, que se Deus não autorizar os nossos planos, eles serão fracassados. Vamos ver essa história de hoje? A história de hoje, ela está no livro de Gênesis 11, 1 a 9. Gênesis 11, 1 to 9. As pessoas, elas queriam estar no controle de toda a situação. Eles queriam ser como Deus. E aí eles se reuniram, aquele grupo de pessoas, e eles pensaram assim: vamos fazer uma torre bem alta, né, para nós mesmos. E Deus sabia que se eles fizessem isso, eles o esqueceriam, eles iriam esquecer de Deus, porque eles iriam eles mesmos mandarem tudo. E Deus queria que as pessoas continuassem dependendo dele. Deus queria continuar cuidando das pessoas. As pessoas, elas queriam ter o controle de toda a situação. Eles queriam ser igual a Deus. E eles se reuniram e começaram a construir uma torre. Exato. Eles começaram a colocar tijolinho por tijolinho. E eles estavam super organizados construindo a torre deles. E aquela torre, ela ia crescendo cada dia mais e ficando mais alta. E eles se comunicavam entre eles, eles dividiam as tarefas do que eles tinham que fazer. Mas Deus sabia que ele era maior do que a torre que eles queriam fazer e que essa torre pudesse tocar até o céu. E num minuto eles estavam trabalhando em harmonia, dividiram todo o trabalho, cada um colocava o seu tijolinho e eles se comunicavam. Mas no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Eles não conseguiam mais se entender. Um falava uma coisa e o outro não entendia. O outro falava e o outro não entendiam. As pessoas começaram a falar cada um línguas diferentes, porque antes eles falavam uma língua só. Mas Deus, ele confundiu as pessoas para que elas não pudessem mais se entender. Então, um estava falando russo e o outro estava falando grego. Não era exatamente como um idioma, é claro, mas você entendeu. Um falava quadrado e o outro entendia círculo. E eles não conseguiam mais se comunicar. E aí, sabe o que aconteceu? Eles foram obrigados a abandonar aquela torre que estava sendo construída e que eles queriam deixar ela bem grande até chegar no céu e poder ter o controle de tudo. Pois é, eles tinham o plano deles, mas Deus tinha outros planos. E os planos que Deus tem sempre são incríveis para a sua vida. Ele quer que você siga os seus caminhos. Se a gente é sábio, se a gente se a gente tem wisdom, né? Se a gente tem inteligência, a gente nos rende à vontade de Deus e a gente constrói de acordo com os planos dele. É isso que Deus quer de nós, é isso que ele quer nos dizer. Eu sei que muitos de vocês, alguma vez, já pode ter dito, né? Quando eu crescer, eu vou fazer o que eu quiser. Se você acredita nisso, eu tenho uma má notícia para te dar. Pois é, o que quer que seja que você vá fazer, que você queira fazer com a sua vida, você terá que pedir permissão para alguém ou em algum lugar. Você precisa ter permissões para construir. Você precisa de licença para dirigir, né? Se você for dirigir um carro, você precisa da sua drive license. Você precisa de um título
para você ter um carro ou para você ter um avião, mesmo que você esteja dinheiro. Se você quer ser um médico, você precisa de uma licença, você precisa estudar e você precisa de uma autorização, né, um permit para você ser médico. Se você quer ser um farmacêutico, você precisa ter um permit, uma licença para você ser um farmacêutico. Mesmo os lutadores profissionais, eles precisam ser licenciados, né? Aqueles que lutam da UFC, não é apenas em um lugar ou em um estado, né? Não importa quantos anos você tenha, não importa o quanto dinheiro você ganha, não importa o quanto poderoso você possa ser, são todos tem alguém que sempre é responsável por alguém em algum lugar. Até o nosso governo, os funcionários, eles estão sujeitos, eles têm que obedecer às leis. O que podem e o que eles não podem fazer. O presidente, nosso presidente, ele tem leis para obedecer. E ele tem limites do que ele é permitido ou do que ele não é permitido fazer. E se eles desobedecem essas leis, eles podem perder os seus empregos ou até mesmo ir para a cadeia, né? They may go to jail. E mesmo que às vezes não percam o emprego, eles não vão mais ser votados, né? Pelas pessoas que elegeram, que escolheram eles para assumir estes cargos. Eles não vão ter mais a permissão das pessoas que votam para que eles assumam, para que eles sejam governador, presidente, sejam nosso representante. A gente sempre tem que servir alguém. Você tem que seguir um plano de alguém. Você precisa ter essa permissão. E quando se trata da nossa vida cotidiana, Deus quer ser a nossa autoridade. Ele quer nos lembrar de todas as coisas que Ele faz por nós, de tudo que Ele criou, de tudo que Ele fez no mundo, de que Ele sacrificou o seu único filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Quer razão mais importante para você obedecer e seguir a Deus? Você pode pensar que você sabe de tudo, que você já descobriu tudo. Você pode pensar que você não precisa de ninguém, alguém para te dizer o que fazer ou não fazer. Muitas pessoas pensam a mesma coisa e ficaram muito decepcionados quando seus planos foram arruinados. Em vez de repetir os mesmos erros, como as pessoas fizeram na Torre de Babel, entregue a sua vida a Deus e peça para que Ele cuide de você, né? Para que Ele mostre os planos dele para você, que você possa seguir esses planos, que Ele possa cuidar dos seus caminhos. Deus, Ele vai sempre conduzi-lo no caminho certo. E os planos que Ele tem sempre são maiores e mais grandiosos do que qualquer um plano ou sonho que você possa ter. Hoje, o nosso verso de hoje, ele está em Salmo 127, versículo 1, parte A. Salmo 127, 1a. If the Lord doesn't build a house, the work of the builders is useless. Em português, se o Senhor não construir a casa, todo o trabalho é em vão, ele não adianta. Olha só, então não adianta a gente se empenhar, não adiantou nada aqueles homens construírem aquela torre enorme. Por quê? Porque o Senhor não abençoou. Então, todo o trabalho que eles fizeram, né, foi em vão. Ele não teve serventia para nada. Aquela torre ficou lá destruída, abandonada. O plano que eles tinham de chegar até o céu, ele não se concretizou. Então, vamos ler o nosso verso de novo? If the Lord doesn't build a house, the work of the builders is useless. Se o Senhor não construir a casa, todo o esforço dos trabalhadores é em vão. Salmo 127, 1a. Então, se você vai construir, não faça por conta própria. Edifique, construa junto com Deus.
e ele vai te fortalecer, ele vai fazer com que isso cresça na fé. Vamos orar? Querido Deus, ajude-nos a conhecer os seus planos, ajude-nos a conhecer a tua vontade e sempre obedecê-la. Que a gente possa realizar os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E lembrar sempre, orando, de pedir permissão para que a gente possa realizar qualquer plano nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula de hoje? Eu quero ver se vocês fixaram, se vocês se lembram dos pontos mais importantes, das coisas mais importantes da nossa aula. E para que a gente faça isso, a gente vai fazer aqui uma misturinha das palavras. Eu vou colocar as palavras misturadas aqui e vocês vão ter que saber o que é a história de hoje, tá bom? É Word Scramble, palavras misturadas. A história de hoje, ela acontece na cidade de... Vamos ver se você sabe onde é a cidade. Eu vou dar 5 segundos para vocês adivinharem, tá bom? Babel. Babel era o nome da cidade. Agora a nossa segunda pergunta. O povo de Babel, eles queriam construir o quê? Uma torre. As pessoas construíram a torre sem de Deus. Ao invés de fazermos as coisas do nosso jeito, Deus quer que nós a Ele. Muito bom, crianças. Tô vendo que vocês gravaram e entenderam a história direitinho. Agora, se vocês quiserem fazer essa atividade em casa, tá vendo essa foto aqui? É para vocês é um craft para vocês fazerem um permit. Vocês vão fazer um permit de vocês, né? Como seria uma licença para seguir a Deus. E você pode colocar dentro do seu wallet, né, da sua carteira, para você andar com você no seu bolso e para onde você quiser. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar um pedacinho de papel, pode ser cardboard ou mesmo uma folha de papel branco, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai recortar ela um quadradinho. Na metade da folha, você vai colocar a sua foto ou fazer um desenho seu, um desenho do seu rosto. Tá vendo? Essa daqui sou eu. Na outra metade, você vai escrever o seu nome. E embaixo, você vai colocar License to Follow God ou licença para seguir a Deus. Esse vai ser o seu permit para você ter junto com você e sempre se lembrar que você precisa pedir permissão e ter essa permissão para estar dentro dos planos de Deus. Tá bom? Muito obrigada, foi uma delícia a aula junto com vocês hoje e vejo vocês na próxima semana. Tchau!